mas não se preocupa com isso. Fica à vontade. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala, reúne segunda a sexta-feira, formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala, tem o selo de qualidade APECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580 e ainda 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o Coronel Duarte. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer é nosso, acompanhar mais uma vez aqui na rádio. Devo chamá-lo de comandante? Pode, fique à vontade. Hein? Brincadeiras à parte, o momento é muito bom. O senhor foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. Exatamente. E o que é a Fundabom? A Fundabom é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É uma fundação criada já há quase 6 anos, né, foi em 2013. E ela tem por finalidade a difusão, né, da cultura de proteção contra incêndios, né, segurança contra incêndio e emergência, né, de modo geral. Também está conosco o Coronel Bortoleto. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer é nosso. Mais uma vez estamos aqui. Prazer. O senhor, o que é a FAM? A FAM é uma associação sem fins lucrativos voltada ao policial militar. Muitos benefícios ao policial militar. Eu cuido da parte de cursos para concurso. Sim. A gente consegue fornecer cursos a preços acessíveis por não ter fins lucrativos. Curso para tenente, curso para sargento. Para quem já está na corporação. Não, para civis também que querem ingressar como tenente da Polícia Militar. Quer dizer que se eu quiser ingressar na PM, eu devo procurar civil que quer ingressar como soldado ou como tenente da Polícia Militar, faz o curso conosco lá e tem grande chance de lograr êxito. Também está conosco o Coronel Tadeu. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Muito prazer, Zé Cooper. Bom dia e boa tarde para todos os ouvintes do programa Gente que Fala. É um prazer também reencontrar o meu amigo Duarte, comandante do Corpo de Bombeiros, e agora presidente da Fundabom, e o Ricardo Bortoleto, também companheiro de velhas jornadas. O senhor é deputado federal, ligado ao PSL. O que faz alguém da Polícia Militar partir para a política? São vários motivos. Se eu elencar os principais, né, nós precisamos de representação política, como qualquer outra categoria, mas principalmente hoje, os políticos adoram atacar as corporações militares. Os governadores acabam adotando políticas que não são viáveis nem para a população, nem para a segurança, e muito menos para a corporação. E, obviamente, movido por esse sentimento de desprezo que os governantes têm pela gente, a categoria, eu posso falar até em categoria, os policiais militares acabam se agrupando e elegendo os seus representantes. Nessa eleição, para a nossa felicidade, graças a Deus, inúmeros representantes se elegeram. Se eu não me engano, foram 7 deputados estaduais eleitos, que nós pretendemos que eles realmente representem a Polícia Militar, os policiais do Estado de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Civil. Eles não representam? A gente sofre decepção também na política. Eu espero, né? Eu já estou cobrando antecipadamente a fatura, porque eles foram muito bem eleitos, por sinal. Essa é a bancada, né? Da bala. Não da bala. Se eu falar que bancada da bala, o povo vai achar que eu sou muito agressivo. Eu vou falar que eu sou da bancada da segurança. Não, né? A bancada da bala esse nome chegou e foi adotado, e muitos colegas teus adotam realmente, isso, integram a bancada da bala, coisa desse tipo. Que agora, essas eleições... Nada depreciativo. Mas essas eleições nós tivemos também um número grandioso de militares das Forças Armadas que também foram eleitos. Então agora a gente forma a bancada da segurança. Segurança nacional, segurança pública. Virou político muito rápido. Muito rápido. Não tenha dúvida. Caminho certo. Coronel Duarte, o senhor foi comandando o Corpo de Bombeiros. São Paulo, diferente de outros estados, né, o bombeiro é da Polícia Militar, não é uma instituição separada como em outros estados. Acho que quase os outros todos os estados têm, né? Tem a Polícia Militar, tem a Polícia Civil e tem o Corpo de Bombeiros. Isso é bom ou não é bom
para a instituição aqui em São Paulo? É tudo junto, é tudo polícia militar. Você falou Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né? Sim. No caso, aqui em São Paulo, nós temos a Polícia Técnico-Científica, né? Perfeito. Dentro do guarda-chuva da segurança pública. Então, eu entendo o seguinte, né? O Bombeiro de São Paulo, ele tem realmente um diferencial muito grande, né? Comparado a outros corpos de bombeiros do Brasil, né? E, de fato, no Brasil, somente São Paulo e o Paraná é que tem uma estrutura diferenciada dos demais estados da federação. No caso, O Paraná também funciona como São Paulo? O Paraná é um pouquinho diferente, que ele tem um quadro, né, de bombeiros, né? Então, quem ingressa no bombeiro, ele faz a carreira toda dele no bombeiro, né? Em São Paulo, em razão desse vínculo, né, com a Polícia Militar... Eu brinquei com o Coronel Bortoleto que se eu quiser ingressar na corporação, posso procurá-lo para fazer um curso. No caso específico, eu entraria na Polícia Militar e depois faria a opção para o Corpo de Bombeiros. É dessa forma? Exatamente. Essa é a diferença. Quando o bombeiro é, digamos, uma instituição independente, né, aí o ingresso é direto já no bombeiro, né? O que acontece nos outros estados. Nos outros estados, exatamente. Tem um concurso próprio para o Corpo de Bombeiros. No caso de São Paulo, não. Né? Para a pessoa ingressar no bombeiro, tem que inicialmente ingressar na Polícia Militar, para depois fazer a opção, né, um concurso interno para ir para o Corpo de Bombeiros. Repetindo, é bom ou não? Então, eu entendo o seguinte, né? O Bombeiro de São Paulo, ele entendo que seja o maior, né, do Brasil, né, em termos de equipamento, né? Não é o maior em termos de efetivo, né? O maior hoje é do Rio de Janeiro. Tem mais pouco para pagar lá? Não, eu acredito que em São Paulo a demanda de ocorrência é bem maior. Né? Eu acho que o Brasil, quem atende mais ocorrências em termos de quantidade, né, e grandes emergências, sem dúvida nenhuma, é São Paulo. Mas eu entendo que o importante é que a população seja bem atendida, né? Independente se a corporação está integrada à Polícia Militar ou não, né? Ela tem que ser bem atendida. E eu vejo que em São Paulo, o bombeiro ele presta um bom serviço, né? Eu sou suspeito para falar isso, mas eu entendo que o bombeiro gosta de uma grande simpatia, né, pela população. Credibilidade, né? Está entre os itens de credibilidade da população. Não só a polícia, mas o Corpo de Bombeiros, acho que aparece em primeiro, não é isso? Sim. É isso, né? É isso. O senhor dizia que é suspeito. Há mais de 13 anos aí Sim. de pesquisa, o bombeiro aparece como a profissão de maior confiança, né? Quando acontece uma tragédia como essa em Brumadinho, que o mundo todo se sensibiliza e manda voluntários, e manda gente para cá, e manda equipamento, aí os bombeiros daqui, não só de São Paulo, mas os bombeiros brasileiros são os que estão próximos. De repente, quem veio aqui sai surpreso pelo que encontrou, pela disponibilidade, pelo empenho. Como é que é visto isso? Damos aula para eles? Não, acho que toda corporação tem condição de aprender, né, com todas as demais, né? Independente da quantidade de ocorrência que atende, né? Mas eu acho que cada um tem alguma particularidade, né, em que sempre existe a possibilidade de aprendizado. Mas os israelenses vieram aqui com equipamento maravilhoso, que mede onde pode encontrar alguma coisa, não sei qual é, através de tudo aquele... Seria um radar, vamos falar a linguagem mais simples, você vai descobrir o que tem embaixo. Aí você vê bombeiros brasileiros falando aqui tem, ali não tem, lá, sabe? Então, eles se surpreenderam com o empenho dos brasileiros e, principalmente, a competência dos brasileiros. Voltaram para lá e falaram, nós temos que fazer curso com eles lá. Os bombeiros hoje no Brasil, né, já estão num estado bastante avançado, né, em termos de tecnologia, em termos de equipamento, e isso houve um crescimento muito grande nos últimos anos. Né? Então, eu me lembro que eu entrei no bombeiro no início da década de 90, né? Então, o equipamento de proteção individual era muito deficitário, né? A gente não tinha o que temos hoje em termos de capa, capacete, né? Que é muito know-how americano trazido aqui para o Brasil, né? E know-how também europeu. Então, os bombeiros hoje eles têm um desenvolvimento muito grande, né, em termos de proteção. Eu, como jornalista, fui no incêndio do prédio da CESP, que é bem próximo aqui dos estúdios da Rádio Trianon. Não tinha ninguém com esse equipamento que você está falando, é tudo na raça. Foi tudo na raça ali. Esquina com a Rua Augusta, aqui, Avenida Paulista com a Rua Augusta. Talvez, não, é bem anterior ao seu. É nos anos 80. É no final dos anos 80, esse incêndio.
foi numa quarta-feira. Sim. Eu lembro que eu estava até assistindo um jogo no Pacaembu, quando Tava no nós vimos a chama subir. Até um colega do Coronel Bortoleto aqui, o Coronel Ataíde, participou desse incêndio, e na época eu lembro, o comandante dessa operação era, acho que então, o Major Edson Faroro, que até, infelizmente, faleceu esses dias. Ele comandou essa operação. Sim. Naquela época, realmente, não tinha todo esse aparato, né, técnico que hoje o bombeiro dispõe, realmente. O bombeiro evoluiu muito. O Duarte pode dizer bem, né? Eu entrevistei um bombeiro naquela oportunidade, disse que ele estava andando, né, no meio do fogo, no meio da fumaça, e parou. Então, no relato dele, ele parou e não sabe por que parou. Se ele desse mais um passo, aquela parte do prédio tinha ruído, que é a parte do fundo do prédio que ruiu, e pela fumaça, pelo tudo que tinha ali, né, poeira, ele parou. Aliás, a Avenida Paulista inteira, né, a gente não enxergava 1 metro de distância. Aí ele parou. Então, no relato que ele me fez, se ele desse um passo, ele iria no vazio. Né? Não estaria mais aqui com a gente. Não tinha nenhum equipamento desses. É verdade. É bem arriscado. A vida deles, os homens do fogo aí, do salvamento, realmente eles passam bem apertado na ocorrência. Né? O senhor já estava na reserva ou saiu para ser candidato? Não, já estava na reserva. Né? Já há 6 anos já havia me aposentado. E é melhor ser político do que ser... Olha, eu estou experimentando. Né? Eu me aposentei e por alguns anos fui voar helicóptero, trabalhava com helicóptero, e aí veio o convite do senador Major Olímpio para que eu investisse nessa nova função, aceitei o desafio, graças a Deus e graças à ajuda do senador Major Olímpio, fui bem sucedido nas urnas, e estou feliz com a função. Cada passo que eu estou dentro da Câmara dos Deputados, eu sei que eu estou fazendo bem para alguma pessoa. Esse é o sentimento que eu tenho hoje, de estar um mês, né? Completou um mês de mandato, foram 4 semanas muito intensas, e as votações, né? Realmente há um embate muito grande, né, entre a oposição, a situação. Já tiveram uma férias boas aí. Só volta semana que vem. Exatamente. Essa quinta e essa sexta não houve... Não trabalhava muito. Escala dobrava. O Bortoleto dobrava a escala. E esse final de semana, pelo que eu sei, as polícias de São Paulo vão estar empenhadas, porque tem ainda alguma atividade de blocos em alguns bairros, então o carnaval não acabou. Parece que acaba efetivamente domingo. Então está aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, ainda de plantão. Confinado lá, diríamos assim, no Sambódromo, né, não causa tantos problemas. Exato. Mas os blocos nas ruas aí são... Tem um lado bom e tem um lado ruim, Zé Roberto. Eu vou te dizer por quê. O carnaval, a gente sabe que é uma bela festa, né, uma festa de multicultura, né, atrai público de todos os lugares, e eu estava vendo uma matéria no jornal que me deixa muito feliz, são os grandes eventos que nós temos na cidade de São Paulo. O carnaval, temos aqui a Parada Gay na Paulista e a Fórmula 1. São 3 eventos grandiosos que nós temos, fora das feiras, né? E os donos de hotéis comemorando mais de 80% de lotação. Fora isso, nós temos o comércio, que realmente está feliz da vida, está dando risada nesse carnaval, que muita gente realmente aproveitou para faturar um pouquinho mais, realmente, compensar algumas perdas, alguma baixa na economia. Então, esse é o lado bom do carnaval que eu vejo, além da alegria que o povo fica mesmo realmente nesse período, né? A economia, ela dá uma crescida, né? Até num mês que é curto, que é o caso de fevereiro, acabou o mês de fevereiro, entrou um carnaval, isso dá uma revitalizada para o comércio muito boa, né? Então, tem esse lado bom que a gente realmente tem que destacar, e essa história dos blocos que, por um lado, às vezes importuna um ou outro bairro, mas, por outro lado, agrada algumas pessoas que saem contentes com o faturamento que estão tendo. Coronel Tadeu, Coronel Duarte, Coronel Bortoleto, um aspecto que envolve todos vocês. Eles são funcionários públicos, né? São militares, mas não são militares. Por que eu digo militares? Porque os senhores são funcionário público no governo do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo. E há um aspecto aí que confunde, né? Que é com relação às Forças Armadas e com relação à polícia, não, polícia militar, todos os estados, bombeiros, tal, diferente. Quando se fala militar,
A gente imagina que os senhores também estejam envolvidos nessa reforma, mas não estão. Qual é a expectativa do senhor? O senhor está lá na Câmara, o senhor vai descobrir como é que é. É melhor um tiroteio aqui fora do que um tiroteio lá dentro. Não sei o que é pior mesmo. Qual é a análise de vocês quando vem essa discussão? Porque vou acrescentar, quando está tudo, né, para chegar e falar, não, polícia militar é do Estado, não é das Forças Armadas. E aí a discussão começa toda de novo. Bom, a população precisa entender que na Constituição Federal existe o militar federal, que envolve o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e existem os militares estaduais, que são as polícias militares. Nós temos 27 estados, ou 26 e mais o Distrito Federal, e todos eles possuem, subordinado ao governador, a polícia militar. Então, nós temos tanto o caráter de servidor público, como o caráter de servidor militar. Na questão da Previdência, realmente há um certo bate-boca, uma certa discussão, né, a respeito dos militares nos taxando de privilegiados. Eu combato realmente essas alegações, essas discussões, da seguinte forma. Existem algumas coisas que a população precisa pensar, e eu falo pelo lado da Polícia Militar, e tem 2 colegas aqui meus que vão poder praticamente endossar o que eu estou falando. Será que alguém consegue enxergar um policial militar com 60 anos trabalhando na rua, correndo atrás de um moleque de 18, 19, 20 anos, atrás de um trombadinha de celular, um ladrão de carteira, um cara que levou uma mochila, né? Será que há condição, né? E eu vou logo direto no policial militar, mas eu poderia citar outros exemplos. Alguém concebe um pedreiro trabalhando com 60, 65 anos de idade em uma construtora? Qual é a construtora que vai querer contratar um servidor desse? Braçal, cortador de cana, um professor. Então, tem determinadas categorias, Ancoper, que eu costumo dizer o seguinte: a idade não aceita. A idade penaliza esse funcionário dependendo da carreira que ele escolheu. Isso não é privilégio, isso é excepcionalidade. Então, quando se fala hoje dos militares, os militares são privilegiados. Não, são categorias excepcionais e os militares, os policiais militares, são uma dessas categorias. Existe uma excepcionalidade, porque você não consegue colocar um sujeito que a função exija dele o vigor físico. Normalmente, o policial militar, quando passa dos 40 anos de idade, ele já carrega algumas sequelas pelo tempo da profissão. Exemplo, estresse, né? A fadiga, síndrome de Burnout, que muito pouca gente conhece o que é isso. Síndrome de Burnout é exatamente aquela estafa física, mental e psicológica em que o policial ele não delata isso, mas ele está estafado. Porque o dia a dia, para ele, é estafante. E isso faz com que o policial não tenha condições físicas, não reúna condições, vigor físico suficiente para desempenhar suas funções. Quem é que contrata um segurança hoje com 55, 60 anos de idade? Todo mundo fala, mas esse dá toda a desculpa do mundo, mas ele está muito velho para a função de segurança. E no momento em que a gente fala em reforma da Previdência e quer estender o tempo de atividade para os policiais militares, aí eu sou contra. Que aí eu pergunto para a população, você quer um velhinho andando armado e equipado em qualquer lugar que seja, entrando numa favela, pulando o muro, dando cavalhada, ele não aguenta. Coronel Duarte, o bombeiro é mais estressante? Eu acho que é tanto quanto a atividade policial. Está para ele no meio do tiroteio. Tanto uma atividade quanto outra, né? Exige toda uma carga realmente emocional muito grande. E realmente o estresse é bastante similar, né? Tanto a atividade policial quanto a atividade de Em bombeiro. 2006, nós acompanhamos os bombeiros sendo atacados, né? Lembra? Naquelas manifestações. Sim. O pessoal tira nos quartéis dos bombeiros. Aquele vergonhoso fato lá, foi a primeira vez que eu vi a cidade de São Paulo, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros, sem nenhum carro andando. Eu estava de moto exatamente na Marginal Pinheiros e não via um carro por volta do meio-dia. O crime parou São Paulo daquela vez. E naquela época, foram mais de 40 policiais que foram assassinados, entre eles alguns bombeiros. Sem piedade. Coronel. O deputado Coronel Tadeu falou da aposentadoria do policial militar, mas eu lembro também um aspecto importante. O funcionário trabalha das 9 às 18, chega às 18 horas e bate o cartão e vai embora.
Faltando 5 minutos para o policial acabar o turno dele, ele pega um flagrante, ele não vai embora. Ele vai para a delegacia, passa a noite fazendo diligências, e isso é na conta só do policial militar. Por isso que não são privilégios, são carreiras diferentes, tem que ser abordado isso. A gente não sabe disso. Então, a maioria da população não leva isso em consideração. A população não crê em Deus e gosta da polícia, mas quando entra um assaltante em casa, pede pelo amor de Deus para poder chegar logo. Então é isso que acontece. Tem a segunda parte que o senhor é delicado, ele falou, né? Depois agradece a Deus e xinga a polícia. Reza para Deus, chama a polícia, depois agradece a Deus e xinga a polícia. E eu só acrescentando no que o Coronel Bortoleto falou, existem estudos que dão conta de que a carga horária que um policial executa em 30 anos é correspondente, se fosse trabalharmos em cima da CLT, a 43 anos. Que o número de horas trabalhadas, nós acabamos no começo da nossa conversa, nós falamos do carnaval. O carnaval empenha todo mundo, praticamente todos os dias. Então, a folga, né, a tão sagrada folga, independente da escala, para o policial ela é relativa, ela não é sagrada. Ela é relativa. Você poderá ter, como poderá não ter, né? Então, o próprio bombeiro, que cumpre uma escala hoje de 24 por 48, não é isso? Que é uma escala meio que padrão. Se você for somar as horas que o bombeiro vai desempenhar ao longo do ano, né? E às vezes até ultrapassando por conta de ocorrências, né? Você vai perceber que realmente ele ultrapassa muito mais ao que deveria ter trabalhado nos 30 anos de corporação. Coronel Duarte, o que a Fundabom faz nesse sentido ou não participa dessa discussão? Não, a Fundabom ela não entra nesse mérito aí, né? Não tem uma participação com relação a essa questão. A nossa atividade ela tem basicamente 3 vertentes. Uma vertente é na área de treinamentos, então a gente presta treinamentos, estamos disponíveis, né? Para, por exemplo, treinar brigada de incêndio, né? Seja em órgãos públicos ou privados. Uma outra vertente... Desculpa, mas eu acho que bombeiro é que nem aprender a dirigir, né? Só aprende a hora que você começa a dirigir. E bombeiro a hora que está o fogo na frente dele. É que a brigada de incêndio, ela também tem toda uma orientação para ajudar na saída das pessoas, da edificação. Eu tenho a visão do cidadão, né? Que vê o bombeiro chegando na hora do fogo. Então, sentir o cheiro de queimado. São os dois que chegam rapidinho, né? Bombeiro e jornalista. Jornalista para falar mal dos bombeiros, que ainda não chegou. Que demorou 30 segundos para chegar. Eu cheguei primeiro, não tinha nenhum bombeiro aqui. 15, 30 segundos antes. Desculpa a ironia, mas não posso deixar passar isso. Perde o amigo, mas não perde a piada. Né? Não. Mas o tempo de resposta tem melhorado bastante os bombeiros. Né? Não, sem dúvida. E cada segundo, né, numa emergência, para quem está envolvido na emergência, é uma eternidade. Né? Sim. Então, o bombeiro ele consegue chegar de forma bastante rápida. Mas quem está, de fato, acho que a catástrofe maior aqui na capital foi ali no Paissandu, ali próximo, mais recente, né? Mais recente foi ali. Sim. E os bombeiros foram, né, determinantes para que aquele pessoal saísse de lá, evacuasse aquele local. E, aliás, podemos mandar um grande abraço para todos os bombeiros do Estado de São Paulo, principalmente que eles participaram dessa operação do Paissandu, porque eles ganharam o prêmio Magirus, né? Na Alemanha, semana passada, não é isso, Duarte? O prêmio Magirus, primeiro colocado como a melhor ocorrência, a melhor intervenção dos bombeiros. Então, aproveitar o momento, os nossos ouvintes, se tiver algum bombeiro nos escutando nesse momento, né? Escutando, ele está participando, né? Mas tem que dar os parabéns para todos aqueles policiais, né, bombeiros que estavam na ocorrência, e realmente o prêmio foi muito merecido. O Coronel Eduardo esteve na Alemanha junto com alguns outros membros do Corpo de Bombeiros para receber o prêmio. E, como sempre, muitas vidas foram salvas na operação do bombeiro, né? Eu interrompi no momento que o senhor estava... Então, eu estava dizendo que uma primeira área de atuação da Fundação são os treinamentos, né? Basicamente o treino de brigada, que toda edificação tem que ter. A outra grande vertente de atuação é a área de ensino, então nós temos alguns cursos, né, para preparar as pessoas que querem atuar na prevenção, na proteção contra incêndio. Então, para civis? Direcionado para civis, né? Normalmente arquitetos, engenheiros que têm grande interesse, né, que são quem atua, né, para elaborar o projeto, né,
proteção contra incêndio. Então, isso exige um conhecimento, né, bastante particular nessa questão das medidas de segurança contra incêndio, como elas se aplicam no prédio, de que forma devem ser aplicadas. Então, isso a gente trata nos cursos da nossa fundação. E uma outra grande área de atuação nossa é a área de educação pública, em que a gente dá um auxílio direto, né, ao Corpo de Bombeiros, até por falta, às vezes, até de braço, digamos, né, do próprio bombeiro em fazer isso, né? Então, exemplo de outras fundações, né? Nova York também tem uma fundação bastante atuante nessa área de educação pública. Então, a gente procura levar aí dicas, né, de prevenção, exatamente para ajudar as pessoas a não se envolverem, né, em incidentes que podem, né, eventualmente ter contato, né, com a intervenção do Corpo de Bombeiros. Mas a gente acha que é um super-homem, não precisa de nada disso daí. Não, não é bem assim, né? Tem que passar o problema para vocês na hora que acontece. Então, o bombeiro, o policial está sempre disponível, né, para atender qualquer tipo de Você chamada. está falando um aspecto que eu não consigo enxergar no Brasil, que é prevenção. Está se referindo à prevenção, no caso específico de bombeiros, Isso. mas brasileiro não sabe o que é prevenção. Então, mas aí depende de uma segmentos. cultura, né? Acho que isso é um trabalho aí sim da fundação, né, de procurar desenvolver e estimular esse tipo de cultura. Porque quando acontece um incêndio, né, apesar de toda a agilidade do bombeiro em atender, toda a técnica, né, sempre, né, acaba sobrando aí prejuízo, né? Prejuízo de ordem material e muitas vezes de ordem, né, de vidas, né, que são perdidas em algumas ocorrências. Coronel Bortoleto, a gente imagina da mesma forma, né, que a polícia militar, eu coloquei isso aqui, será só para militares ou para civis também, que os senhores oferecem curso. Quando oferece para civil, está preocupado também em melhorar o aspecto daqueles que se dispõem a ingressar na corporação. Exatamente. A porta de entrada para a Polícia Militar é soldado ou tenente lá na Academia do Barro Branco. Soldado. Eu espero que o senhor seja oficial, né? Mas soldado. Eu quero ser soldado. Faz um curso conosco lá, tem 18 anos de experiência no mercado. Como uma associação sem fins lucrativos, ela pode praticar preços acessíveis para a população, para quem quer entrar na Polícia Militar. Uma outra coisa importante também dizer é que, normalmente, a pessoa se forma numa faculdade para prestar concurso para uma profissão qualquer. Na Polícia Militar, você presta o concurso primeiro, é empossado, toma posse, começa a ganhar, começa a contar tempo para aposentadoria para depois fazer o curso. Isso é importante, porque as pessoas acham que esse período não recebe. Recebe também e conta para aposentadoria. Mas eu corro o risco de ser reprovado? Corre risco de ser reprovado. Mas nós temos professores experientes, gabaritados para concurso. Eu estou fazendo a pergunta porque imagino que depois que eu passei por um concurso da Polícia Militar, eu estou... Então, se passou no concurso, é empossado, aí só vai depender da pessoa. Sim. Pode ser reprovado por notas, por indisciplina, outros aspectos. Sim. Mas se ele mantiver direito ao curso, ele não é reprovado. Coronel Tadeu, o que o senhor espera apresentar na Câmara Federal que possa defender os policiais militares? É a tua área, imagino que o senhor leva essa bandeira. Já vamos começar pela Previdência. O projeto está prestes a entrar. Nós recebemos a PEC 6, que é a reforma da Previdência, mas os militares não estão inclusos nessa PEC. Vai vir em forma de projeto de lei, estamos aguardando, provavelmente agora, em meados de março, nós vamos receber. E pelo que tudo indica, é apenas uma suposição, parece que está vindo um projeto estendendo para 35 anos de contribuição para os policiais militares. E aí está a minha primeira defesa, justamente, em não permitir que esse prazo de 30 anos que nós temos se estenda. A segunda grande luta... Só um detalhe. Pois não. Eu entendo que deveria ser assim. A partir de agora, vale uma regra. Só que o que eles querem fazer é atingir os anteriores também. Mudar a regra do Essa jogo. Essa ideia de mudar a regra do jogo durante o jogo, ela é muito complicada. Mas, como eu havia dito para vocês, sustento isso, eu não consigo aceitar que nós vamos ter policiais... Não é nem por conta dos policiais, não. Quem vai pagar essa conta é a população. Na hora que você cair a qualidade
do serviço de segurança pública, quem vai reclamar e vai sofrer na pele é a população. E não tem a quem reclamar. E não tem. Então, nós precisamos ser responsáveis, precisamos ser razoáveis com as nossas posturas e explicar para os demais parlamentares o porquê que essa extensão de 5 anos ela não será uma coisa boa. Pode ser boa para a Previdência, claro, vai atrasar um pouco a aposentadoria, mas e o reflexo disso na rua? E a prestação de serviço na rua? Você vai decair com a qualidade, não tem como. E aí quem vai reclamar vai ser a população. Então eu estou lá não só defendendo os policiais militares, mas principalmente a população que lá na frente vai pagar essa conta. A população não tem para quem reclamar. Para nós estamos lá para isso. Fomos eleitos, né? E nós somos 70 deputados federais aqui em São Paulo, né? Nós temos reunião com a bancada de São Paulo, temos reunião com a bancada da segurança, temos reunião com a bancada da bala, Zancoper, como você falou. Nós temos lá, né? De policiais militares, nós somos aproximadamente 19 ou 20 deputados federais. Se somarmos os militares, isso a conta já vai para perto de 40, e todo mundo que faz parte da bancada de segurança chegam a cerca de 120, 127 parlamentares. Então, esses colegas de parlamento é que eu preciso convencer, né, do meu argumento. E, graças a Deus, o nosso discurso está sendo muito bem afinado, muito bem sendo único realmente para não deixar que isso aconteça. Coronel Bortoleto, eu encontrei inúmeras vezes aí, facílimo de identificá-lo. Primeiro pelo porte físico, sim, né? Sem E dúvida. pela farda, né? Eu não poderia me dirigir a ele a qualquer instante, qualquer que fosse a situação que... Mas com relação aos políticos, eu não tenho acesso. O senhor está lá em Brasília, lá em Castelado, eu não tenho acesso. Nem fardado, nem fardado o senhor está. O Coronel Duarte era fácil. Verdade. Pela farda, são Isso. visíveis. Não, mas quando se torna político, é difícil identificar. Sim. O político ele vai ter que divulgar o trabalho dele, né? Eu costumo divulgar o meu trabalho pelas redes sociais, estamos até aqui no Facebook ao vivo, né? Tem o Facebook aqui da rádio também, né? É a forma que a gente tem para poder chegar mais perto da população. E olha, vou dar um exemplo para você. Ontem recebi no meu e-mail uma mensagem de uma policial lá de Ribeirão Preto, para você entender a dificuldade. E eu vi que ela mandou o mesmo e-mail para vários parlamentares. Eu respondi o e-mail dela, gostei das alegações, dos argumentos dela, pedi o telefone dela, e no primeiro momento eu liguei para essa pessoa. Ela ficou muito feliz de receber a ligação de um deputado. E eu costumo fazer isso, dá trabalho. Sim. Dá trabalho. Às vezes eu demoro 3, 4 dias para responder. No caso dela, passou de 12 dias. E eu tenho aquela concepção de que um e-mail não pode passar de 48 horas sem resposta. Nem que seja para dizer, entro em contato com você posteriormente. Mas um e-mail não pode passar de 48 horas sem resposta. E eu mesmo faço meia-culpa, que fui ver o e-mail dela 12 dias depois, mas respondi, liguei, e esse trabalho, por isso que a gente tem as redes sociais. Outras respostas para ela ou não? Ela me confidenciou, confessou no telefone que só eu respondi. É uma pena, né? Porque cada um tem sua atividade, cada um tem sua forma de agir no mandato, mas eu procuro estar sempre próximo dos policiais, sempre próximo dos funcionários públicos. Não posso falar aqui só dos policiais, da parte da segurança pública, mas sim da administração penitenciária, dos professores principalmente, né? E eu procuro realmente atender o máximo que eu posso todos eles. É um esforço muito grande, mas é a forma que eu encontrei para poder chegar perto do público. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Bombeiro é clube do Bolinha, não entra mulher? Não. Aliás, a Polícia Militar é um exemplo para qualquer outra organização. Isso é maldade da minha parte. Eu quero saber como é que o senhor responde isso. Não, porque a mulher não de mulher bombeiro. Tem várias mulheres no Corpo de Bombeiros, né? Aliás, São Paulo foi o pioneiro, né? O ingresso da mulher de bombeiro, né? No início dos anos 90. E aí foi um exemplo para todas as corporações de bombeiros de todo o Brasil. Mas eu entendo que a Polícia Militar ela é uma instituição exemplo, né? No sentido de que não tem diferença de tratamento de homem e mulher, né? Seja na própria condição de trabalho, em termos de horário de trabalho, em termos de salário, não tem diferenciação. A mulher
tem o mesmo tratamento e desempenha as mesmas atribuições, as mesmas funções que o homem. Né? No bombeiro tem algumas que são exemplos de motorista de grandes caminhões de bombeiro, né? Que servem de exemplo para todos nós também, homens. Aí, né? Aquele caminhão lá que eu nem me atrevo a passar perto, elas dirigem? Dirigem, sem dúvida. E não é só na questão da função de motorista, né? Mas em qualquer outra função, a mulher ela atua de forma totalmente igual ao homem. Coronel Bortoleto, mulher na instituição. Tem bastante. Nós temos muitas alunas lá. Nós criamos agora, voltamos a fazer treinamento físico com os alunos, que a primeira fase, não adianta a pessoa gabaritar na primeira fase, que é intelectual, e reprovar na segunda, que é exame prático, exame físico. Né? Vamos fazer lá 10 flexões. Essa parte também, tanto a parte intelectual, para a pessoa ir bem na primeira fase, como na parte prática também de exercícios físicos, que também é importante. Eu só queria só comentar um assunto anterior. É importante a população saber em quem votou. Se você perguntar agora para vereador, que foi a penúltima eleição, as pessoas não lembram mais em quem ela votou. Então é importante cobrar de quem ela votou. Não lembro nem quem votou para deputado. Então, é que mais está recente, né? Sim. Mas para vereador, com certeza, muita gente não lembra. Então é importante você ficar perto de quem você votou, do seu representante, e ele vai dar um panorama de como está a situação política do país para essa pessoa. Pois não. Algo a mais? Vamos falar das mulheres. Parabéns a todas as mulheres pelo dia 8 de O senhor março, está dia muito político, internacional. meu Deus do céu. Parabéns a todas as policiais, não só militares, mas os policiais civis. Nós temos hoje mulher no grupamento aéreo da Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, no Batalhão de Trânsito, na Florestal. Temos investigadoras, temos delegadas. E lá no meu parlamento, né, no meu, que eu digo de uma forma muito egoísta de dizer, mas pertenço, nós temos 70 deputadas federais, e, aliás, todas muito atuantes, né, de diversos partidos. Então, a presença da mulher hoje é mais do que... Sempre foi muito bem-vinda, e hoje elas estão, graças a Deus, ocupando cada vez mais espaço. Né? Nós tivemos em São José dos Campos uma comandante, com o coronel Nicoluc, né, que acho que foi a primeira a comandar um CPA, se eu não me engano, não é isso? Tivemos a coronel Helena lá em São José do Rio Preto, me corrija se eu estiver errado, né? E vamos ter outras aí agora ascendendo aos mais altos postos da corporação. Deixa eu aproveitar o Dia da Mulher e mandar um abraço para a Vera Cristina. A Vera Cristina nos acompanha todos os dias em Itanhaém, a borboleta lá em Itanhaém. Mas, coronel Bortoleto, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta sobre quais seriam os conceitos de direitos humanos. Ele fala na Academia do Barro Branco, acho que ele está confundindo. Na academia, você presta concurso para a academia e nós vamos ter uma base boa de direitos humanos. O que rege o concurso é o edital. Nós temos 8 turmas lá estudando conosco na FAM Educacional e não tem um edital publicado ainda, nem para soldado, nem para cabo, nem para sargento, nem para a Academia do Barro Branco. Então, o que rege o concurso é o edital. Por isso que a gente não pode esperar, não pode perder tempo. Tem 8 turmas estudando lá, sem ter edital, sem saber o dia do concurso, dia da prova. Então, estudando. Então, não pode perder tempo. Nós criamos no final do ano a FAM TV no YouTube, o canal do YouTube. Então, a FAM TV Educação Solidária. Acessa no YouTube, a FAM TV Educação Solidária. Nós vamos encontrar 18 vídeos por enquanto, com professores da FAM Educacional, especializados em concurso, dando dicas das provas, de como redação, matemática, como fazer a técnica da melhor prova, o melhor concurso. Então, nós temos lá a FAM TV Educação Solidária. Temos o EAD, que fez um ano, completou um ano. O concurso do CFO, da Academia do Barro Branco, que o nosso ouvinte perguntou, o Jaime perguntou, nós estamos na fase de psicotécnico. Passaram na primeira fase intelectual, fase de prática esportiva, estão no psicotécnico. Nós temos 38 lá, alunos da FAM participando desse concurso, que passaram na primeira fase, e temos do EAD 4 alunos. O EAD nosso é recente, um ano só, então nós temos 4 turmas de EAD. Temos uma aluna no EAD do Japão. Ela era de Marília, foi para o Japão, está domiciliada lá, e fez contato conosco, fazer o concurso em EAD, o curso em EAD, para poder prestar o concurso na Academia do Barro Branco. Ela volta para fazer. Ela volta para fazer o concurso. Coronel Duarte, Andréa do Paraíso pergunta ao senhor se incêndios do Joel Meandraus
podem ser considerados os mais trágicos da história dos bombeiros paulistas. O senhor não estava em nenhum deles, eu estava no Jorão. Não, a anterioridade aqui também é posto. Não, certamente foram ocorrências marcantes na história do Corpo de Bombeiros e que gerou aí toda uma evolução, até na questão que a gente está comentando da prevenção, né? Toda a legislação hoje da prevenção, ela teve um grande impulso, né, em termos de desenvolvimento, exatamente em virtude desses incêndios. Uma legislação específica, né? O senhor disse que os cursos para arquitetos, engenheiros, gerou uma legislação específica que hoje você encontra nos prédios de São Paulo, alguns, que tem prédio muito antigo, que vocês passarem na porta, vocês interditam o prédio, né? Porque como é que vai adequar a legislação atual para prédios no centro da cidade de São Paulo? Isso, nós temos um decreto, que aliás foi publicado recentemente, no final do ano passado, que é o novo Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de risco. Então, esse regulamento é que dá toda a condição, né, em função das características da edificação, né, em função da altura, da ocupação, o que a edificação tem que ter em termos de medidas de segurança contra incêndio. Coronel Duarte, o bombeiro em si, teria um poder de polícia? Eu falo, o Coronel Duarte, tem um prédio ali do lado de onde trabalho, não sei o quê, e vejo lá que as condições não são favoráveis, tem muitos problemas. O senhor bombeiro poderia ir lá verificar ou tem que haver uma denúncia específica para isso e tal? Quando eu falo poder de polícia, é isso, que o senhor possa passar lá, né, ainda que esteja na reserva, observar, falo, acho que aqui tem fundamento o que esse cidadão está falando. Sim, a partir desse novo Regulamento de Segurança contra Incêndio, que é o Decreto 63.911, de 2018, o bombeiro agora passou a ter o poder de polícia. Então, ele pode, de noturno, né, comparecer a uma determinada edificação e realmente verificar se aquela edificação atende às medidas de segurança contra incêndio que estão previstas nesse regulamento. Até então, o bombeiro não podia fazer isso, né? Normalmente, ele recebia denúncias, algum pedido do próprio Ministério Público para, eventualmente, verificar alguma edificação. No exemplo anterior que eu estou citando, eu teria que ir ao Ministério Público, fazer a denúncia, para o Ministério Público encaminhar a denúncia à Polícia Militar, que vai encaminhar o Corpo de Bombeiros. É isso? Isso antes desse decreto. Perfeito. A partir desse decreto... Por isso que eu perguntei se teria poder de polícia hoje para atuar nesse momento. Hoje, sim. O bombeiro pode, eventualmente, escolher uma região da cidade e eventualmente, fazer uma operação de fiscalização. Sim. A ponto de causar uma notificação, né, ao responsável da edificação, ou até a aplicação de uma multa em razão de alguma irregularidade no tocante às medidas de segurança contra incêndio. E pode também propor, né, aí no caso ao Poder Público Municipal, né, as prefeituras, para que eventualmente até fechem o estabelecimento, né, de acordo com as condições dele. É mais difícil. É mais difícil, mas tem edificações que estão passíveis, né, se realmente não atentarem para as questões aí do Regulamento de Segurança contra Incêndio, elas estão sujeitas a fecharem, né, a ter que parar a sua atividade. Coronel Tadeu, Marcos de Pinheiros, dia 31 de março, neste governo Bolsonaro. O senhor tem informações se 31 de março será comemorado? Eu acredito que não. Vai ser um dia normal de trabalho e não há por que se... As pessoas nem sabem mais o que é 31 de março. Né? Não, com certeza não sabem. Aliás, não sabem o que é o 7 de setembro, né? Nós perdemos, né? Não sabem o que é o 9 de julho, são datas cívicas, né? 21 de abril. Exatamente, 21 de abril. Nós perdemos muitos valores, né? Infelizmente, a nossa educação realmente decaiu bastante e por esse motivo, está aí, já que você tocou nesse assunto, né? Está aí um dos pontos fortes da campanha do Bolsonaro. Eu estive na semana passada conversando até com o secretário do Ministério da Educação, que é a questão da implantação das escolas militares no Brasil, né? Em especial aqui em São Paulo, que é o maior estado realmente, para que nós tenhamos a gestão das escolas públicas, né, feitas por militares. E isso sim é a escola militar, é voltar a cobrar um currículo sério, né, um currículo que possa dar às nossas crianças, né, determinados conhecimentos que foram retirados nos últimos anos, e hoje nós temos
os nossos adolescentes, os nossos adultos, um pouco... Essa é uma briga boa, hein? É uma briga boa, não é fácil. O assunto ele vai ser polêmico, você pode ter certeza que os contrários a isso vão se manifestar no momento certo, mas os estudos já estão avançando realmente para que a gente possa criar o programa de implantação das escolas militares, e eu tenho certeza que isso muitas famílias de bem vão gostar, Zé Roberto, né? De terem as suas crianças dentro de uma escola organizada, que cumpra horário, que faça com que o aluno fique na sala de aula, que saibam o conceito da autoridade do professor dentro da sala de aula, que respeitem o professor, respeitem os símbolos nacionais, né, e possa ter realmente uma aula de civismo, que é o que está faltando para as nossas crianças. Coronel Duarte, Coronel Flávia da Pompeia, Coronel Duarte, diz aqui: hoje se completa um mês do incêndio no Flamengo. A Polícia do Rio pediu mais 30 dias para a investigação. E ela está preocupada. Alguém teria culpa aqui ou não vai acontecer nada? Pagaram o preço os meninos que morreram, né? O incidente tem que ser investigado, né? Até para exatamente identificar qual foi a causa, né? E isso pode, digamos, reforçar, né, uma questão de responsabilidade do próprio clube, né? Pode ser apurada nessa investigação. Eu perguntei para o senhor sobre o poder de polícia de um bombeiro hoje, né? Então, um bombeiro chegaria no Flamengo, né? No Rio de Janeiro você não vive sem ar-condicionado. Estou falando nenhum segredo aqui. Sem ar-condicionado no Rio de Janeiro, eles estavam confinados em containers e eu imagino as gambiarras para fazer o ar-condicionado funcionar lá naqueles containers, até porque eles não morreram no incêndio, né? Morreram intoxicados, né? Isso já é comprovado que depois, quando o incêndio aconteceu, realmente eles já estavam mortos. Quem tentou tirar lá não conseguiu, porque estavam todos inertes lá, não reagiam a nada, já estavam mortos ali pela intoxicação. Aí um bombeiro chega lá e diz que não tinha acontecido nada. Sabe, laudo de bombeiro, nem sei quais são os laudos necessários. Laudo de prefeitura é uma coisa, laudo de bombeiro é outra. Laudo de saúde, todos os laudos possíveis estavam engavetados lá. Toda edificação tem que ter o seu AVCB, né, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né, a chamada licença do Corpo de Bombeiros. Até para o cara torce para o Flamengo, aí ele vai no jogo, ele não vai vistoriar. Não, mas aí essa questão tem que se deixar de lado, né? A questão da emoção aí, né? Acho que tem que agir com a razão. Né? Não estou contando nenhum segredo, senhor. Né? Não. Torço para o Flamengo, está tudo em ordem. Aliás, eu também sou flamenguista. Coincidentemente, mas independente da paixão pelo clube, né? Enfim, eu acho que a ação tem que ser técnica, né? O que eu já disse até numa outra ocasião, né? Não é o AVCB não deixa aquela edificação à prova de fogo, né? O AVCB é como se fosse uma foto tirada num dado momento e que aquela edificação, naquele momento em que ela foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros, ela atendia todas as condições, né, prescritas pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio. Mas aí tem que ter também, né, toda a atitude, né, com relação à manutenção dos equipamentos, né, aquilo que a gente tem falado da cultura da prevenção, né, porque pode estar tudo certo, mas de repente alguma condição de risco, né, acontecer e causar uma tragédia, né, como acabou acontecendo nessa grande tragédia, né, que realmente é lamentável. Mas dentro dessa, hoje, possibilidade do poder de polícia do bombeiro, no caso de São Paulo, né, poderia... Mas é só para São Paulo? Não, outros corpos de bombeiros já tinham esse poder de polícia, né, porque são instituições separadas. E de acordo com a legislação de cada estado também. Né? São Paulo ainda não tinha essa condição, né, que foi dada agora por esse decreto que eu já comentei. Mas outros estados já tinham poder de polícia de fiscalização. Coronel Bortoleto, não posso me furtar nesse momento, estamos em pleno carnaval ainda, né? Ainda. Coronel Tadeu se acaba domingo, né? Acaba, né? E o ano começa segunda-feira, né? O ano já começou. Não, segunda-feira depois do carnaval. Ainda é tá no tempo desejar. Antigamente era na quarta-feira de cinza, agora prorrogaram para segunda. Sabe qual é a minha curiosidade? Como é que é um carnaval para o senhor hoje que
estava sempre, sempre na linha de frente em todos os eventos. Aí. A gente trabalhou sempre no carnaval e continua Quantos carnavais? trabalhando, a gente Quantos continua carnavais? muitos, 35. 35 de serviço. Mas nós tivemos aulas sábado de carnaval, tivemos aulas da quarta-feira de cinza às 8 horas da manhã. O carnaval ainda era na Tiradentes ou na São João? Era na Tiradentes. Começou na Tiradentes. Frente à rota. Isso. O 7 de setembro também era lá, o desfile de 7 de setembro. A gente lembra bem disso. Então, nós tivemos aula no sábado de carnaval, tivemos aula na quarta-feira de cinza, 8 horas da manhã. Não tinha uma farda, então? Não tirou. Lá é militarismo. Para entrar, para realizar o sonho, tem que ter esses cuidados, né? Senão não passa, né? Senão não O passa. Coronel Tadeu já tirou a farda. Já, né? Vou colocar o terno. Já, agora é só no terno, realmente, Colocou a paletó. camisa. Desculpa, é uma brincadeira. Mas é mesmo. Né? Mas tem uma pergunta aqui para o senhor, Coronel Tadeu, do Ricardo de Adema. Pergunta sobre mudanças na lei do desarmamento. Elas foram propostas pelo ministro Moro. Parou para analisar isso aqui? Sim, nós tivemos... Primeiro foi o decreto do presidente, que ocorreu logo nos primeiros dias de fevereiro, onde ele flexibilizou a questão da posse de arma. Muita gente confunde o termo posse de arma e porte de arma. Tá? E muita gente costuma falar em porte domiciliar. Para a população entender, o posse de arma é você ter a arma dentro da sua casa. Do portão para fora, não. Do portão para fora, ainda é proibido. Então, você ir numa loja, eu quero comprar um revólver, quero comprar uma pistola, quero comprar uma calibre 12, uma arma longa, hoje foi flexibilizado isso. O que mudou para o pessoal entender? Havia muita restrição e uma palavra na legislação dizendo a critério da autoridade. Ou seja, o delegado ia pensar se ia despachar essa autorização ou não. Ficava a critério dele. Agora acabou. Hoje, você preenche os requisitos, né, que lhe permite ter uma arma dentro de casa, ter a posse de uma arma dentro de casa. Se você preencher, o delegado não pode falar, não, para você eu não vou dar. Preencher os requisitos, vai lá, compra a arma, vai ter que fazer um curso de tiro para poder manusear a arma, vai ter que fazer um teste psicológico, psicotécnico, para poder também utilizar essa arma, vai ter que pagar a taxa correspondente, né? E isso agora independe de decisão da autoridade. Logo, logo, nós teremos a questão do porte de arma, que é uma coisa mais delicada, né, que causa realmente muita discussão. O porte, sim, ele comprou a arma, aí ele pode pegar a sua arma e ir para a rua e andar armado. Esse é o porte de arma. Aí é uma questão mais delicada. E eu, como um profissional de segurança, e fui muitos anos instrutor de tiro, né, tenho que dizer para todos que às vezes ficam amedrontados com essa questão dessa política armamentista. Não se preocupem, porque ninguém dá um carro para uma criança de 8 anos dirigir. Eu sou piloto de helicóptero, eu jamais vou dar um helicóptero para alguém que nunca pilotar. Ninguém entrega um avião na mão de alguém que não tem habilitação para tal. A mesma coisa vai ser com a arma. Ah, você quer portar arma? Opa, então peraí. Vai ter que obedecer esses critérios. Você vai ter que comprovar perante as autoridades que você é uma pessoa capaz, com tenacidade, com calma. Você vai saber usar a arma no momento correto, para que nós não tenhamos um aumento dos índices de violência por conta dessa política de armar a população. Então, com certeza, vai ser, acredito eu que ainda no primeiro semestre, bem provável, ou no máximo no segundo semestre, nós vamos ter o decreto falando do porte de arma. Posse, né? Eu posso ter uma arma em casa. O senhor imagina que corrija um monte de injustiças que aconteceu no Brasil afora aí de alguém que não goste de alguém e descobre que ele tem uma arma bolada ou um flagrante na casa dele, que se não existe o registro, não existe nada, ele tem lá uma arma. O senhor imagina isso ou não pensou nisso ainda? Eu lembro de um caso de um agricultor no interior do estado de São Paulo, durante a minha campanha, em que o Movimento Sem Terra, né, que eu reputo é uma organização criminosa de verdade mesmo, invadiu a fazenda dele e destruiu
a plantação. Acabou com a fonte de renda dele. Ele trabalhou meses para arar, plantar semente, cuidar para crescer e depois colher o seu produto, e vem um bando de vagabundo, de criminoso, entra nas terras dele e destrói, alegando que aquilo não é produtivo. O que é aquilo que está na terra? E ele até chorava, esse agricultor, dizendo, eu perdi um ano de trabalho. Se eu tivesse uma arma naquele momento, eu teria tirado. E deveria mesmo, que é legítimo. É o direito dele, é a propriedade dele. Duas coisas são sagradas na Constituição Federal, a vida e a propriedade. E nós inibiríamos muitos crimes mesmo, de verdade, se nós tivéssemos uma política armamentista há muitos anos atrás. Felizmente ela vai começar agora. Eu sou armamentista, né, e não nego isso, apoio, endosso, e vou estar fazendo forças realmente para que realmente isso aconteça, porque hoje nós vivemos muito à mercê dos bandidos, dos criminosos e dessas pessoas mal intencionadas, como eu citei aqui, o Movimento Sem Terra. A população precisa ter o direito legítimo de defender. Outro dia estava vendo até um videozinho no WhatsApp do Roberto Carlos, o famoso cantor Roberto Carlos, e fizeram uma pergunta para ele num show, o que você acha dessa política armamentista do Bolsonaro? Ele, em resumo, ele disse assim, até que enfim vão armar o outro lado, que nós vivemos numa guerra onde só um lado atira. Ele mesmo falou isso. Ele mesmo reconhece hoje que nós estamos à mercê dos bandidos. E isso precisa ser corrigido quanto antes. Coronel Tadeu, o senhor disse que ia me passar telefone e tudo, como eu entro em contato com o senhor lá? Aqui pelas redes sociais, vamos testemunhar, eu vou entregar... Explica para o pessoal que acompanha cartão, aqui através da Rádio Trianon, através eu vou ter que escrever um papel, que os cartões acabaram, mas eu escrevo. Não, é só informar. Então vamos lá, pelas redes sociais, nós temos a página do Facebook, Coronel Tadeu, YouTube, Coronel Tadeu, Instagram, Coronel Tadeu, deixa eu lembrar aqui, Instagram, YouTube, Twitter, Coronel Tadeu. Então, tudo é Coronel Tadeu, você vai achar Coronel Tadeu para tudo quanto é lado. E é importante que a população acompanhe, não o meu trabalho. É claro que se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, eu fico muito feliz. Mas tem que acompanhar o trabalho do seu candidato, daquele que você votou, não é mesmo, o Bortolino? Se você esqueceu, aí você procura lá o Coronel Tadeu, eu vou ficar feliz da vida. Porque eu vou honrar cada voto que eu tive. Vou trabalhar realmente bastante naquela Câmara. Tem trabalho, viu, Zé Popé? Tem trabalho, né? Tem comissão para você trabalhar, tem muita decisão importante que afeta a vida da população, né? E eu quero que as pessoas acompanhem o trabalho de todos. Deus te ouça. Esse é o dever. Coronel Bortoleto, o pessoal que estiver interessado nos cursos da AFAM Educacional, como é que faz para entrar em contato? Site da afameducacional.com.br, Instagram e Facebook também. Nosso telefone é 3326-0659, 3326-0659, direto fazer a matrícula. WhatsApp 99915-7187, 99915-7187. As matrículas estão abertas, os cursos começam em abril. Temos 8 turmas de janeiro e os outros cursos, novos cursos, começam em abril, começo de abril. É importante dizer, Sancopé, que nós temos cursos para todos os postos, soldado, cabo, sargento e tenente. Sargento também começa em abril e temos uma escala diferente. Como a tropa faz 12 por 36, nós temos cursos 12 por 36, para acompanhar o horário de serviço da tropa. Que bom. E a FAM TV, como eu falei para você, a gente posta um vídeo por semana. Qualquer dica para concurso, nós temos na FAM TV, Educação Solidária. Já comprei, deixa eu pagar minha dívida. Achei o cartão. Está aqui o cartão, né? O nosso Bortoleto já tem, o Duarte também já tem o telefone, mas a Zenilda não tem, né, Zenilda? Nossa assistente aqui, eu vou deixar o cartão com ela também, tá? Então, tá aí a promessa já cumprida. Coronel Duarte, as pessoas interessadas nesses cursos civis, engenheiros, né, arquitetos, que tenham interesse em conhecer o trabalho da Fundabom, como faz para entrar em contato? Isso, nós temos a divulgação de todos os nossos cursos, né, e de todas as nossas atividades no nosso site, www.fundabom.org.br, e nós temos os nossos telefones, aqui eu já vou mencionar também, é 31010974 e 31010974. São ruins. E 3101-1772. E temos o nosso e-mail também, que é contato@fundabom,
mdimaria no final.org.br. Agradeço ao Coronel Tadeu, que é deputado federal, filiado ao PSL, tirou a farda e agora está em Brasília. Também ao Coronel Duarte, que é diretor do Fundapom, né, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Ele foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. E também ao Coronel Ricardo Bortoleto, que é diretor da AFAM Educacional, concurso e vestibulares. Final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.